Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Emerson Oliveira, sou formado em Teologia, pós-graduado em Sagradas Escrituras e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a festa de Pentecostes. Uma das festas mais importantes dentro da tradição bíblica e que muitas vezes essa festa às vezes é um pouco mal explicada, às vezes não busca o seu sentido tão profundo, às vezes distorce um pouco do seu sentido. E nesse vídeo eu gostaria de aprofundar com vocês dentro da tradição bíblica, dentro da sua teologia histórica, aprofundar com vocês bastante dentro dessa cultura de Pentecostes. E aí nós podemos nos perguntar o que é Pentecostes? Essa seria a primeira pergunta que nós podemos responder. Pentecostes é uma das festas, das celebrações mais importantes dentro da tradição bíblica. É uma das celebrações mais importantes. E ela está muito enraizada ali dentro sobretudo no Antigo Testamento, com a celebração agrícola, ligado à colheita, aos primeiros frutos da terra. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Depois também a gente vai ver sobre a entrega da lei, essa relação de Pentecostes com a entrega da lei, a renovação da aliança, e já no Novo Testamento a manifestação plena do Espírito Santo sobre a igreja. Pentecostes, essa celebração, ela faz parte de uma das três grandes festas de peregrinação do povo judeu. Se a gente olhar isso dentro da Torá, ou dentro para nós, nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, a gente vai encontrar isso. São 3 festas de peregrinação, que são a Páscoa, a festa das tendas e a festa de Pentecostes. Essas são as 3 festas de peregrinação. O povo judeu que sobe para Jerusalém para louvar a Deus, para apresentar as suas ofertas e celebrar os grandes atos salvíficos do Senhor na história do povo de Israel. Então olha que bonito isso. Então a festa de Pentecostes ela está muito relacionada com a questão agrícola. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Essa grande festa de peregrinação. Se a gente pegar na Bíblia hebraica, essa festa vai se chamar Shavuot, ou se a gente for traduzir o significado seria semanas, ou seja, a festa da semana. Se a gente pegar lá no livro de Levítico, no capítulo 23, no versículo 16, vai dizer assim, contareis 50 dias até o dia seguinte, o 7º, o sábado. Então, essa festa, se a gente for pegar o significado profundo dela, seria isso, 50º, 50 dias. Seria a Páscoa, 7 semanas, que vai dar aí em torno de 49 dias, mas no 50º dia se celebra a festa de Pentecostes. Então, o significado nesse termo Shavuot é exatamente isso, 50º dia. O termo Pentecostes, aliás, a palavra Pentecostes, ela é um termo grego, tá? Pentecostes é um termo grego. Se a gente pegar alguns textos bíblicos que falam sobre essa festa, a gente vai ver algumas leis que foram dadas no Antigo Testamento sobre essa questão do 50º dia, certo? Então, por exemplo, Êxodo capítulo 34, versículo 22 a 28, a gente encontra isso.
Levíticos 23, versículo 15 e 16 também a gente vai encontrar. E Deuteronômio 16, versículo de 9 até 12. Se a gente olhar os livros deuterocanônicos, que são aqueles livros que foram escritos no Antigo Testamento em grego, a gente vai encontrar lá em Tobias 2, versículo 1, e 2 Macabeus 12, versículo 31 até o versículo 32. Esses livros não fazem parte do cânon bíblico protestante evangélico. Já dentro do Novo Testamento, a gente encontra lá em Atos 2, do versículo 1 até o versículo 13, a gente encontra também em Atos 20, do versículo 16, onde Paulo ele vai falar do seu desejo de poder participar da festa de Pentecostes. Também em Corinto, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, no versículo 8, também São Paulo vai falar desse desejo de participar da festa de Pentecostes lá em Jerusalém, certo? E qual que é o sentido da festa? Então, o primeiro sentido da festa é chamada a festa da colheita. No início eu comecei a falar ali sobre essa festa da entrega dos frutos, ou seja, essa festa da colheita é uma festa agrícola. O povo celebrava o dom recebido de Deus através da fertilidade da terra. Olha que bonito isso. Eles separavam aquilo que eles chamam de bicurim. O que é o bicurim? É os primeiros frutos. Quando nasciam os primeiros frutos, eles iam com uma fita, amarravam nela para marcar. Esse fruto aqui é do Senhor. E depois, nessa festa de peregrinação, nessa festa de Pentecostes, eles levavam esses primeiros frutos, assim também como os primogênitos dos rebanhos, das suas ovelhas, dos seus bois, os primeiros, eram entregues também ao Senhor. Olha que bonito isso. E assim Pentecostes era uma festa de gratidão, era uma festa de reconhecer a ação de Deus na criação. É de fato nós entregarmos a Deus os primeiros frutos, ou seja, entregar a Deus o melhor. E aqui nós já podemos refletir um pouco sobre essa primeira dimensão. Se nós estamos entregando a Deus os nossos frutos, se nós estamos entregando a Deus o nosso melhor, ou se nós estamos entregando para Deus aquilo que sobra. Se a gente for olhar, a gente poderia imaginar assim: eles poderiam pegar os primeiros frutos e se alimentarem daqueles frutos e entregar para Deus aquilo que sobra, mas não, aquilo já estava separado para Deus. Será que nós estamos separando o nosso tempo, o nosso dom, que é essa festa também, a festa de entregar o dom para Deus, de devolver para Deus aquilo que Ele mesmo nos dá? Será que nós estamos vivendo isso? Entregando para Deus o nosso dom, devolvendo para Ele aquilo que Ele mesmo nos deu, dando o nosso melhor para Deus? E o segundo ponto, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. E o segundo ponto é a dimensão de partilha. Se a gente pegar lá no livro de Levíticos, no capítulo 23, no versículo 22 seguintes, a gente vai ver que ali há uma ordem de Deus. Deus manda que quando eles forem colher a sua plantação, que eles não devem colher todo o campo, mas que eles devem deixar para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro. E além disso, no texto também vai dizer assim, que não se deve recolher aquelas espigas que caem no chão.
mas que devem deixar lá para o pobre, para o estrangeiro. E isso também a gente encontra lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 24, no versículo 21, que vai dizer assim, ó, quando colher a tua vinha, não voltai para rebuscar o que ficou. Isso será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Ou seja, para aqueles que menos têm o sustento para a sua sobrevivência. Então, Pentecostes também é essa festa da partilha com aqueles que menos têm. E se a gente pegar lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 44, vai dizer assim que eles tinham tudo em comum, que os cristãos partilhavam os seus bens e que não haviam necessitados entre eles. Olha que bonita essa dimensão de Pentecostes, essa questão de viver uma comunhão fraterna, sobretudo com aqueles que menos têm. E se a gente olhar hoje em Jerusalém, na festa de Pentecostes, o povo, eles vão colocar lá umas tendas, umas barracas, onde eles vão recolhendo os frutos da terra e vão colocando lá. Hoje, em Jerusalém, isso acontece. E deixam lá para aquelas pessoas que não têm o que comer, possam pegar para se alimentar. Então, até hoje, o povo judeu, ele vive essa dimensão de Pentecostes. E aí nós também podemos refletir. Nós estamos vivendo essa dimensão, nós estamos vivendo essa cultura de Pentecostes, de partilhar, sobretudo com aquele que menos tem. Partilhar com a igreja, pois esses frutos que eram levados também para Jerusalém, lá para o templo de Jerusalém, servia também como alimento dos sacerdotes do templo de Jerusalém. Porque eles viviam em função do templo de Jerusalém. Então eles precisavam também de garantir a sua sobrevivência, como os sacerdotes de hoje, os nossos padres, os nossos bispos. Então Pentecostes é isso. É nós ajudarmos a igreja na sua necessidade, nós ajudarmos o nosso próximo na sua necessidade. Viver isso é viver Pentecostes. E a terceira dimensão de Pentecostes é a entrega da lei no Monte Sinai. E essa festa ela faz memória à entrega da lei, a constituição do povo de Deus e a sua aliança e o compromisso de Deus com Israel. Então, essa festa ela vai fazer memória a essas três dimensões. A entrega da lei, a constituição do povo e da aliança e o compromisso de Deus com Israel. E se a gente for olhar, existe um paralelo muito bonito entre o Sinai e em Atos 2, onde acontece o derramamento do Espírito Santo. A gente vai ver que lá no Sinai vai haver fogo, vai haver manifestação divina, a voz poderosa e a constituição do povo de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, acontece algo muito semelhante. Se a gente for ver, vai aparecer a línguas de fogo, vai aparecer o Espírito Santo que desce sobre os discípulos. Aquele vento impetuoso, esse vento impetuoso, ele representa aqui a voz de Deus no Monte Sinai. E também ali surge a igreja, o início da sua missão universal. Então olha que bonito esse paralelo. Então Lucas faz muito esse paralelo entre o Monte Sinai, a entrega da lei e o derramamento do Espírito Santo aqui em Atos dos Apóstolos. E se a gente for olhar ao longo da história de Israel, parece haver como uma crise do povo. O povo não consegue viver a lei. O que era a lei de Deus?
O que era aliança, melhor dizendo? O povo não consegue viver a aliança. O que era a aliança? Era o povo viver a lei de Deus. E muitas vezes essa lei foi quebrada, essa aliança foi quebrada. E Deus vai restabelecendo novas alianças até que Ele vai fazer a sua aliança definitiva com o sacrifício do seu Filho na cruz. Jesus, o sacrifício salvífico de Jesus na cruz. E aí, a gente vai vendo que já no Antigo Testamento vai haver profecias dessa restabelecimento, podemos assim dizer, da aliança, para que se viva a lei. O Espírito Santo que vai fazer com que o homem viva a lei, viva a palavra de Deus. Se a gente pegar, por exemplo, o profeta Ezequiel, ele vai falar desse tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne para que possa viver a lei do Senhor. O profeta Jeremias também, ele vai falar: porei a minha lei no fundo do seu ser e a escreverei em seu coração. Ou seja, a lei já não é mais escrita nas tábuas de pedra, ela é escrita no coração do ser humano. Olha que bonito isso. E no Novo Testamento a gente vai ver, lá em Atos 2, no versículo 42, vai dizer assim, ó: eles mantinham assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Ou seja, essa lei é agora, após o derramamento do Espírito Santo, vivida. Vivida. Olha que bonito. Já não é mais escrita nas pedras, mas ela é escrita no coração e é vivida pela humanidade. A lei da igreja, a lei aqui dos apóstolos que representam a igreja, né? O magistério da nossa Santa Igreja Católica. E é interessante se a gente olhar para o povo judeu, até hoje eles vivem essa dimensão. Eles fazem uma vigília de Pentecostes e após essa vigília, eles saem dançando e cantando e vão até os muros, o muro da lamentação, onde eles dançam e cantam pela alegria de ter a lei do Senhor. E olha que bonito isso. Nesse sentido, irmãos, a lei de Deus, a palavra de Deus, o magistério da igreja não pode ser visto por mim como um peso. Ela precisa ser um motivo de alegria. Eu tenho um Deus que me ama e que me conduz na minha caminhada, na minha vida, até que um dia possamos estar com Ele na eternidade. E é com a graça do Espírito Santo que nós conseguimos viver a lei de Deus, o magistério da nossa Igreja Católica. E aí, para finalizar, Pentecostes, ele nos convida a que nós possamos entregar o nosso dom a Deus, ou seja, fazer o nosso melhor para Deus, entregar os nossos dons para Deus. Mas ele também nos convida a uma partilha com aqueles que menos têm, a partilhar os nossos bens com os mais necessitados. E ele também nos convida a viver a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, a viver aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que a igreja nos conduz. Amém? Que nessa festa de Pentecostes nós possamos viver essas 3 dimensões de Pentecostes. Deus abençoe a todos.